Hoje vamos falar sobre o que é o racismo e, através disso, ter um entendimento do que é racismo estrutural, tipo de racismo e o que deu origem a essa palavra. Para entendermos melhor, seria interessante sabermos qual a importância da abordagem a este tema. Discutir o racismo permite compreender sua origem e como ele se mantém ao longo dos anos, ajudando a identificar soluções eficazes para combatê-lo. Por fim, abordar o racismo não é apenas uma questão de justiça social, mas também de transformação coletiva. Quanto mais se fala sobre o problema, mais se pode agir para eliminar preconceitos e construir um futuro em que todas as pessoas tenham as mesmas oportunidades, independente da cor de pele. O que é o racismo e onde ele começou? Não se tem uma data exata de quando o racismo começou, mas essas ideias se espalharam entre os séculos XVI e XVII, por conta da colonização dos continentes americanos. Os europeus consideravam que os povos de origem europeia seriam mais inteligentes e mais capazes de prosperar, enquanto os negros e indígenas eram considerados animais. Até 1888, os negros eram escravizados e com a abolição e sem ter para onde ir, começou o estigma de que os negros são preguiçosos e que não gostam de trabalhar. E neste momento, a sociedade, os lugares e as oportunidades ainda preservavam o pensamento escravocrata e calava a voz dos negros. Quando se pesquisa sobre o que é o racismo, os resultados dizem que o racismo nada mais é do que uma atitude discriminatória e preconceituosa baseada no conceito de que uma raça característica ou etnia sejam superiores a outras. Embora seja associado ao preconceito contra pessoas negras, ele também pode se manifestar contra qualquer etnia ou raça. Também precisamos entender que o racismo não é só sobre ofensas e xingamentos, mas sim uma espécie de sistema social. Um sistema que, desde sua fundação no Brasil, tem feito que pessoas negras estivessem cada vez mais vulneráveis a diversos tipos de violações de seus direitos humanos. O Brasil é um país racista? No mesmo período que a escravidão foi abolida, surgiu o Projeto de Branqueamento do Brasil. Os eugenistas acreditavam que o Brasil só poderia dar certo se a população brasileira fosse clareada, convidando imigrantes para virem para o Brasil. O projeto principal tinha como objetivo que o negro fosse extinto do país. Ao abolir os negros, esperavam que eles morressem de fome e desaparecessem. Atualmente, a Lei 7.716, conhecida como Lei do Racismo, pune todo tipo de discriminação ou preconceito, seja de origem, raça, sexo, cor e idade. Porém, mesmo com a lei em vigor, o Brasil é considerado um país racista por existir um projeto de Estado para ser desigual racialmente, comprovado por dados concretos e que é resultado do racismo estrutural. Racismo estrutural. O que é isso? O racismo estrutural é a discriminação racial sistemática presente nas estruturas sociais, ou seja, é o racismo enraizado na sociedade desde o processo de colonização e escravidão da população indígena e africana. É como se fosse um conjunto de hábitos, situações ou falas embutidas em nossos costumes e que promovem diretamente ou indiretamente o preconceito e a segregação racial. Exemplos de racismo estrutural. Imagine um homem branco e jovem parado em frente a uma loja. Ele será considerado um cliente potencial, por estar dentro de um padrão que o favorece. Agora, um homem jovem negro parado em frente à mesma loja seria vigiado e visto como uma pessoa suspeita. Esse é um exemplo que mais vemos e até mesmo vivemos em nosso cotidiano. E acredite, séculos atrás também ocorria a mesma situação. Tudo aponta que o racismo estrutural está presente até os dias de hoje. O segundo exemplo, mas no ramo profissional, é que durante uma disputa por uma vaga de emprego de recepcionista,
em que duas pessoas tenham qualificações muito semelhantes, o negro seria dispensado, mas se fosse uma vaga de segurança no turno da noite, o negro seria considerado não só por seu currículo, mas sim pelo pensamento enraizado que o mesmo assustaria bandidos e pessoas com más intenções. De primeira pode parecer algo inofensivo, porém se pararmos para refletir, verá que um pensamento racista por trás disso. E por terceiro e último exemplo são as palavras e termos que tiveram origem na discriminação entre brancos e negros, sendo algumas delas mulato, criado mudo, a coisa está preta, entre muitas outras que estão presentes em nosso dia a dia. Por mais que conscientemente elas sejam usadas sem uma intenção racista, o fato de ainda estarem em uso mostra o quanto o problema está enraizado em nossos costumes. O racismo um dia irá acabar? Para que o racismo acabe completamente, seria necessário um esforço contínuo de educação, mudança cultural e políticas públicas eficazes para reduzir as desigualdades raciais. No entanto, como preconceitos e discriminações tendem a se transformar ao longo do tempo, acredita-se que o racismo nunca irá inexistir. Mesmo com leis e até mesmo datas representativas, o ser humano tende a ver tudo no sentido literal, tendo pensamentos como já tem privilégios demais para que não tinha nada, ou lembra da cultura negra apenas no dia o qual é chamado Dia da Consciência Negra. A cultura dos negros no Brasil foi guardada nas periferias e nas favelas, tendo que fazer buscas a fundo para achar sua verdadeira história. Hoje, já encontramos com mais facilidade a representatividade das danças, religiões e povos descendentes. Entretanto, o preconceito ainda esconde a verdadeira beleza da cultura que eles deram a vida para construir. A história dos negros foi dolorosa e nunca poderá ser esquecida e nem apagada. Até os dias de hoje acontecem casos terríveis e inimagináveis com jovens, crianças, adultos e idosos de pele preta e parda sendo marginalizados do início ao fim de suas vidas. Historicamente, o Brasil foi o país que mais prejudicou os negros após a lei da abolição. Hoje tento acobertar essa história com cotas e benefícios, que muitos veem com bons olhos, por ser uma ajuda, mas tudo não passa de um reboco para um passado cheio de desprezo e desigualdade, que ainda existe nos dias de hoje. Para o país se tornar igualitário, muitos teriam que renunciar aos seus privilégios e nem todos estão dispostos a isso.